Imaginem só, substituir um coração humano que está a falhar por um coração de porco. E não estou a falar de um futuro distante, daqui a 50 anos. Estou a falar de agora. Isto não é ficção científica, é a medicina a ser reescrita à nossa frente. Parem um segundo para pensar nisto. E se a solução para uma das doenças que mais mata em todo o mundo não estivesse num comprimido, mas numa quinta? A ideia soa radical, quase absurda. Mas e se não for? Pois a verdade é esta: a fronteira que sempre existiu entre as espécies está a ser literalmente derrubada pela ciência. E nós estamos a testemunhar este momento histórico a acontecer em tempo real. Ok, então vamos lá mergulhar nisto. Como é que se passa de um animal de quinta para um salva-vidas humano? Bem, para começar, este processo tem um nome. Chama-se xenotransplante. E olhem que a ideia não é de agora. Já há décadas que se sonha com isto. O problema é que sempre houve um muro, um obstáculo que parecia intransponível. E esse muro, esse grande obstáculo, somos nós. Ou melhor, o nosso sistema imunitário. Pensem nele como o segurança mais rigoroso e eficiente do mundo. Ele está programado para uma coisa: identificar e aniquilar tudo o que é estranho. E para o nosso corpo, um coração de porco é o estranho dos estranhos. É o invasor número 1. Então, a pergunta de milhões é: como é que se engana o segurança mais sofisticado do planeta? A resposta não está em lutar contra ele, mas sim em reescrever as regras do jogo a nível genético. A solução é simplesmente genial na sua audácia. Em vez de tentar enfraquecer o sistema imunitário humano, os cientistas pensaram de outra forma. E se disfarçássemos o coração do porco? Basicamente, deram-lhe um disfarce biológico perfeito para que ele passasse despercebido. E é aqui que a ciência parece magia. Foi uma operação genética de alta precisão, com 10 edições no ADN do porco. Primeiro passo: desligaram os alarmes genéticos do porco, aqueles que gritam invasor! Silêncio! Segundo passo, inseriram genes humanos para criar uma espécie de capa de invisibilidade biológica. O coração basicamente chega e diz: calma, sou um dos vossos. E por fim, fizeram os ajustes cruciais para impedir que o órgão crescesse demais e para evitar coágulos. Uma verdadeira obra de arte da bioengenharia. Com esta tecnologia revolucionária pronta, estava na hora do teste final: o transplante num ser humano. E é aqui que a ciência se cruza com a vida real, na história de um homem e na sua extraordinária jornada. O paciente era um homem de 58 anos que, bem, já não tinha mais opções. Nenhuma. A sua insuficiência cardíaca era tão grave que um transplante humano normal ou uma máquina de assistência estavam fora de questão. O xenotransplante não era uma opção. Era a única esperança que restava. E o impacto inicial foi espetacular. Reparem bem nisto. À esquerda, o raio-x antes da cirurgia, dá para ver os pulmões congestionados, e à direita, logo depois. A diferença é da noite para o dia, não é? Os pulmões limpos, o inchaço desapareceu, o novo coração estava a funcionar. E a funcionar bem. E os ecocardiogramas confirmaram tudo. Nestas primeiras imagens, o que vemos é um coração forte, a bombear sangue com vigor. A fração de ejeção, que é basicamente a medida que nos diz quanta força o coração tem, estava em níveis de um coração perfeitamente saudável. O início não podia ser mais promissor. As primeiras semanas foram uma autêntica montanha russa de esperança. Logo no primeiro dia, o paciente já respirava sozinho. Ao dia 23, a recuperação era tão boa que ele já conseguia pedalar numa bicicleta estática. Incrível! Mas, no meio disto, por volta do dia 13, uma biópsia revelou uma primeira pista. Um sinal subtil, mas preocupante. O sistema imunitário, tal segurança, estava a começar a desconfiar. É que, por muito boa que seja a capa de invisibilidade, as defesas do nosso corpo são incrivelmente sofisticadas. E muito lentamente, o nosso segurança interno começou a encontrar uma falha no disfarce. E o ponto de viragem chegou sem aviso. O relatório médico usa uma frase muito técnica: descompensação hemodinâmica aguda. O que é que isto quer dizer em bom português? Quer dizer que, de um momento para o outro, tudo o que estava a correr bem colapsou. O equilíbrio frágil quebrou-se. E estas imagens, bem, elas não mentem. Comparem isto com aquele primeiro ecocardiograma, cheio de força. Agora, a história é outra. A função do coração, que era excelente, está gravemente afetada. A contração é fraca. O sistema imunitário tinha finalmente chegado e contudo. Perante esta situação, o paciente e a sua família tomaram a difícil decisão de passar para cuidados de conforto. A sua jornada com este novo coração pioneiro durou 40 dias. Mas a grande pergunta é o que aconteceu exatamente. A resposta veio depois e é impressionante. Este é o coração depois de removido. A descoberta foi espantosa. O coração tinha quase duplicado de peso. Passou de 273 gramas para 480. Este inchaço todo era a marca de uma batalha.
Um ataque imunitário implacável, não contra o músculo do coração, mas contra a sua rede de abastecimento, os vasos sanguíneos. O culpado tem um nome específico: rejeição mediada por anticorpos. Isto é super importante. Não foi um ataque clássico, com células a invadir o tecido. Foi mais sofisticado. Foi um ataque sistémico, onde os anticorpos, como mísseis teleguiados, atacaram a canalização do coração, os seus vasos sanguíneos, e foram destruindo tudo a partir de dentro. E aqui está um ponto fundamental. No primeiro transplante deste tipo, a análise foi complicada por um vírus de porco que apareceu, mas desta vez, não. Desta vez, a causa foi limpa, cristalina. Foi uma batalha pura entre o órgão modificado e o sistema imunitário humano. E para a ciência, ter um inimigo claramente identificado, isso vale ouro. E é exatamente assim que a ciência avança. Cada passo, especialmente os que não correm como esperado, deixa um mapa para o caminho seguinte. A equipa agora sabe exatamente o que fazer: criar escudos anti-anticorpos ainda mais fortes, afinar a medicação, verificar todas as transfusões de sangue e, talvez o mais importante, criar uma espécie de radar diagnóstico para detectar estes ataques muito, muito mais cedo. E é por isto que, na fronteira da ciência, isto não é visto como um fracasso. De todo, é um passo, sim, doloroso, mas absolutamente crucial. Deu-lhes o mapa detalhado do próximo desafio a ultrapassar. A equipa de investigação termina o seu relatório com uma nota de otimismo, mas não é um otimismo vago, é baseado em conhecimento. Eles viram o inimigo cara a cara, perceberam como ele ataca e já estão a desenhar as novas defesas. A confiança deles não vem da esperança, vem dos dados. E tudo isto deixa-nos com uma questão final, que vai muito para além da medicina. À medida que estas barreiras biológicas começam a cair e a linha entre espécies se esbate, como é que isso vai mudar a nossa própria definição do que significa ser humano? É uma pergunta gigante, eu sei, e a verdade é que ainda não temos a resposta. Fica para pensar.